Alguns dias atrás, um amigo meu, um pastor amigo meu, trouxe um assunto em pauta enquanto conversávamos ali acerca de pastores que se utilizam dos seus títulos para trazerem sobre a membresia das igrejas ou da sua igreja local, que seja, ou do ministério, uma determinada opressão, julgando que estão em uma estatura maior do que a membresia e justamente por isso acabam tratando alguns membros, ou até muitos membros, de forma errada, de forma opressiva. Esse é um assunto que eu entendo que muitas pessoas não querem tocar, não querem tratar desse assunto. Não querem nem tocar nele porque pode acontecer de serem excluídos das suas igrejas, dos seus ministérios, perderem os seus cargos. Mas é algo que precisa ser tratado, precisa ser trazido em pauta, para que nós, como cristãos, como ovelhas ou como pastores, nós venhamos entender a função de cada um, a importância de cada um e mais. A igreja tem um dono, é Jesus Cristo, e ele nunca tratou de forma opressiva as suas ovelhas. Nem Judas, quando Judas o traiu, Cristo não o tratou de forma negativa, de forma opressiva, de forma violenta, pelo contrário. Então nós precisamos aprender dentro da palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer através desse vídeo. É a primeira vez que alguém me pede para trazer um assunto, um determinado assunto. Então nós vamos estar trazendo esse assunto sobre a opressão que algumas pessoas estão sofrendo. Não é no mundo. Infelizmente, no mundo as pessoas estão sofrendo, é verdade. Mas infelizmente, algumas estão sofrendo opressão dentro das igrejas evangélicas. Esse é o nosso assunto. Eu gostaria que você viesse comigo, que você refletisse comigo. Nós vamos trazer aqui um assunto bíblico. Nós vamos trazer aqui textos bíblicos. E eu gostaria que você refletisse comigo e mais. Que você também, que depois que analisar a mensagem, se condiz com a Bíblia Sagrada, você passasse essa mensagem para outras pessoas que você sabe que estão passando por algum tipo de opressão dentro da igreja aonde ela congrega. Amém? Vem comigo nesta reflexão. O texto que eu quero usar para esta reflexão está aqui, no Evangelho segundo João, capítulo 9, a partir do versículo 18, onde nós vemos um capítulo todo dedicado a uma cura espetacular da parte de Cristo, trazendo à vista alguém que estava cego ou que era cego desde nascença. E mesmo assim houve da parte dos fariseus uma relutância enorme contra esta cura, a ponto de até mesmo de estar expulsando este moço do convívio ali, da sua liderança, aonde ele estava convivendo. Então nós temos aqui um texto muito interessante para ser refletido. João 9, a partir do 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou que ele tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Agora observa o versículo 22, para nós observarmos se há ou não, da parte dos fariseus aqui, dos líderes espirituais da época, aqueles que deveriam estar guiando o povo até Cristo, e não estavam, muito pelo contrário. Versículo 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então nós vemos aqui um texto muito plausível, um texto muito interessante, um texto muito forte, para que nós venhamos trazer para os dias de hoje. A intenção aqui é justamente fazer com que as pessoas parem e pensem um pouco. Nos dias de Cristo já havia opressão dentro ali da sinagoga. Ou seguiam aquilo que os fariseus ensinavam de acordo com os ensinamentos deles, e muitas vezes estavam até certos, mas porém eram hipócritas. Só que quando algumas pessoas se levantavam contra, havia o risco de serem expulsos da sinagoga. Hoje nós vemos que algumas pessoas estão sendo oprimidas dentro da igreja, e enquanto eu vinha para cá refletindo na composição deste vídeo, eu pensava o seguinte, quantas pessoas estão sendo exploradas dentro de igreja? Financeiramente falando, espiritualmente falando, pessoas que são levadas a entregarem tudo o que têm para manter certos líderes que se dizem evangélicos, se dizem cristãos e na verdade não são. São opressores.
A opressão pastoral é o que eu quero trazer. São pastores que estão trazendo opressão ao invés de libertação para o povo. E neste contexto do texto aqui de João 9, nós vemos que havia isso. Esse grupo aqui de fariseus estava fazendo com que as pessoas ficassem até mesmo dentro da sinagoga, mas por meio do medo, por meio da opressão. E o texto aqui do versículo 22 deixa claro isso. Os pais deste homem que fora curado por Cristo, eles só não falaram alguma coisa porque eles temiam ser expulsos da sinagoga. Será que hoje não existem pessoas que não falam nada dentro da igreja que congrega, dentro do ministério, com medo de serem expulsos, com medo de perder o cargo que tem? É claro que tem. Infelizmente, existe isso? Existe. É uma realidade que poucos querem tratar. João 12:42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então, é muito importante que nós olhemos para o Evangelho de João em dois pontos distintos, dois capítulos distintos, o capítulo 9, o capítulo 12, nós vemos que há esse medo por parte de algumas pessoas de serem expulsas da onde congregavam, ou da onde que estavam ali prestando culto a Deus, ouvindo a palavra, que era a sinagoga. E nos dias de hoje, muitas pessoas, elas estão com medo de saírem das suas igrejas ou de falarem alguma coisa, principalmente quando vem o erro. Porque os fariseus aqui, se nós voltarmos lá em Mateus 23, nós vamos ver um capítulo destinado ao Senhor Jesus falando sobre a hipocrisia, o pecado da hipocrisia da liderança da época, que eram os fariseus, os escribas, que Jesus os trata como hipócritas. Então nós precisamos sim refletir sobre o assunto, e alguns textos que alguns pegam aí para dizerem que estão acima da maioria. Por exemplo, Salmo 105, verso 15. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Então, alguns pegam esse texto aqui lá no Salmo 105 para dizer que estão com uma unção diferenciada, que são mais ungidos do que os outros, quando na verdade não. Quando a gente vem para a nova aliança, para o Novo Testamento, a coisa muda de figura, e nós vamos ver isso aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm o conhecimento. Isso aqui João está falando para a igreja, nós temos a unção do santo. Se nós pegarmos esse texto em uma outra versão, nós vamos ver que ele está falando sobre a questão do Espírito Santo. Comentário da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Quando uma pessoa se torna cristã, ela recebe o Espírito Santo. Todos nós que recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas, das nossas vidas, já recebemos a unção. Que unção é essa? É a própria presença do Espírito Santo. Um modo como o Espírito Santo ajuda o crente e a igreja é comunicando a verdade. Jesus é a verdade e o Espírito Santo guia os crentes até ele. Pronto, acabou. Se nós estamos andando na verdade que é Cristo, nós estamos dentro dessa unção, debaixo da unção do Espírito Santo. Então não tem por que alguns aí dizerem que estão acima, que são melhores que os outros, que têm uma unção diferenciada, porque isso não existe. Todos nós que recebemos a Cristo, confessamos os nossos pecados, abandonamos os nossos pecados, nós recebemos a unção. Que unção é essa? É a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas, é o Espírito Santo vindo fazer, é morada em nós e tomar conta do nosso dia a dia, do nosso viver. As pessoas que se opõem a Cristo também se opõem à sua verdade. O Espírito Santo não está trabalhando em suas vidas. Quando somos liderados pelo Espírito, podemos tomar uma posição contra os falsos ensinadores e o anticristo. Então, quando nós somos guiados e liderados pelo Espírito Santo, nós não aceitamos os falsos ensinadores, os falsos ensinos, as heresias que muitos estão pregando dentro das suas igrejas, que muitos estão trazendo em cima dos púlpitos, púlpitos contaminados pela heresia, pela falsidade, pela hipocrisia de alguns que se julgam melhores que os outros e estão trazendo, ao invés da libertação para a vida das pessoas, estão trazendo a opressão na vida das pessoas. 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então nós recebemos sim a unção. Nós somos ungidos também. Não é somente o pastor que é ungido, não é somente o bispo ou o apóstolo ou o reverendo. Não, todo cristão, e eu quero que você entenda isso, todo cristão que a partir do momento ele abandonou os seus pecados, ou seja, ele veio para o Evangelho, abandonou os pecados, abandonou a vida de imundícia e ele recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
ele é selado pelo Espírito Santo, ele tem a unção. E que unção é essa? É a própria presença do Espírito Santo. Alguns vão utilizar Mateus 16, 19, para dizer que a eles foi dada uma chave específica que eles podem fazer o que bem querem dentro da igreja. Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então alguns vão pegar esse texto aqui para dizer, olha, a mim me foi confiado uma chave que eu posso desligar e ligar quem eu quiser, na hora que eu quiser, como eu bem quiser. Mentira, engano de Satanás, porque não é isso o que o texto está dizendo. Muito pelo contrário. Nós vamos ver isso aqui num comentário da Bíblia de estudo pentecostal. As chaves representam a autoridade que Deus delegou a Pedro e à igreja. Essas chaves são usadas para... Agora, qual é o propósito dessas chaves? Que o Senhor Jesus, ele concede à igreja e, claro, à sua liderança. Primeiro, repreender o pecado e levar a efeito a disciplina eclesiástica. Então veja, repreender o pecado. Se o pecado não está sendo combatido dentro da igreja é porque esta liderança, ela está sem a chave. Orar de modo eficaz em prol da causa de Deus na terra. Dominar as forças demoníacas e libertar os cativos. Anunciar a culpa do pecado, o padrão divino da justiça e o juízo vindouro. Proclamar a salvação e o perdão dos pecados para todos quantos se arrependem e creem em Cristo. Está aí. Por que o Senhor Jesus dá essa chave? Justamente para isso aqui, ó, proclamar a salvação, o perdão dos pecados para todos aqueles que se arrependerem e se voltarem para Deus por intermédio de Cristo. Um outro comentário bíblico, os líderes religiosos pensavam que tinham, isso na época de Cristo, os líderes religiosos pensavam que tinham as chaves do reino e tentavam excluir alguns. Será que não foi o que nós lemos lá em João, capítulo 9? Será que não foi o que lemos lá em João, capítulo 12? Os líderes estavam manipulando as pessoas, pensando que tinham a chave, mas eles não lhe fora dada essa chave. Essa chave não é para isso, é justamente para o contrário, libertar as pessoas, trazer salvação, trazer a comunicação das boas novas de salvação de Deus por intermédio de Cristo. Não podemos abrir ou fechar o reino dos céus para outros, mas Deus nos usa para lhes ajudar a encontrar a porta de entrada. Então, é ao contrário, justamente o Senhor Jesus nos concede essas chaves espirituais, esse poder, essa autoridade espiritual, para que nós possamos comunicar esta salvação para a vida das pessoas. Então nós precisamos pensar a respeito disso. Para todos os que acreditam em Cristo e obedecem suas palavras, as portas do reino estão totalmente abertas. Então não tem como alguém chegar e dizer assim, olha, você está excluído do reino, você está excluído da igreja de Jesus. Muito pelo contrário, ele pode até banir você ou banir a mim de uma denominação humana, de uma organização humana, mas nunca do reino de Deus. E este engano, infelizmente, é propagado e algumas pessoas estão presas em cima disso. Mas esta palavra é para trazer justamente libertação, a compreensão por intermédio das Escrituras. E agora, o Senhor Jesus, ele deu um grupo de pessoas, é claro, específico, a liderança da igreja, mas com o propósito. Efésios capítulo 4, Efésios 4, a partir do 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora, para que é que o Senhor Jesus deu isso? Qual é o propósito que o Senhor Jesus ele dá estes dons ministeriais para a igreja? A partir do verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então eu não posso me apegar nos dons ministeriais que o Senhor Jesus me concede para trazer opressão para as pessoas. Muito pelo contrário, é justamente para trazer a edificação na vida das pessoas e mais, para trabalhar os talentos que o Senhor Jesus deu para elas e elas por algum motivo ainda não conseguiram desenvolver esses talentos, essas ferramentas de trabalho que o Senhor Jesus nos concede. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então o que o Senhor Jesus, ele quer através dos dons ministeriais para a igreja, é que aqueles que são chamados e vocacionados nos dons ministeriais, eles ajudem aqueles que ainda não chegaram na mesma estatura, que ainda são meninos na fé, que ainda são conscritos na fé, que estão chegando agora, é para terem ajuda. E aqueles que ainda estão dentro da igreja, mas estão passando por algum motivo, algum problema, na verdade, estão ali com algumas dificuldades, é para serem ajudados por intermédio desses aqui.
dos dons ministeriais que o Senhor Jesus concede para algumas. Não é para todas as pessoas também, mas é para um grupo de pessoas que Ele mesmo seleciona, e isso é específico de Cristo, isso é exclusivo dele, é Ele quem dá. Verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então nós vemos aqui que há um propósito do Senhor Jesus de estar aí dando os dons ministeriais para a igreja. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo precisou excluir sim uma pessoa. Mas o que eu acho interessante na ação do apóstolo Paulo é que ele excluiu pensando na salvação da pessoa. 1 Coríntios 5, a partir do verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Qual era a intenção do apóstolo Paulo de excluir essa pessoa? Era destruí-la? Era causar vergonha nessa pessoa? Não, era salvá-la. Era para que quando ela fosse excluída da comunhão da igreja, ela parasse, ela refletisse. Lembra do filho pródigo quando saiu da proteção do pai e foi gastar tudo o que tinha? Exatamente isso. Lá na frente ele parou, ele pensou, ele refletiu. E ele pensou, na casa de meu pai eu tinha alimento, eu tinha proteção, eu tinha segurança. Ele se arrepende daquilo que praticou, de ter falado contra o pai. E ele intenta voltar para a casa do pai. É essa a intenção do apóstolo Paulo, justamente quando traz este relato na igreja de Corinto, uma igreja problemática. Mas em nenhum momento você vê Paulo aqui falando contra essa pessoa, muito pelo contrário. As palavras de Paulo era para trazer salvação, libertação na vida dessa pessoa. Nota da Bíblia, comentada por versículo. Entregue a Satanás significa excluir um membro da comunhão. Sem o apoio espiritual dos cristãos, ele ficaria sozinho com o seu pecado e Satanás, e possivelmente isto o levaria ao arrependimento. Então, a intenção é justamente essa. A pessoa ela foi excluída, mas não é para ser destruída, não é para ser lançada nas trevas, não é para deixá-la só, muito pelo contrário, é para que ela pare um pouco, reflita e se arrependa dos pecados e volte a ter comunhão com Deus. E é essa a intenção que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. A expressão para a destruição da carne manifesta o desejo e esperança de que a experiência o possa levar a Deus e destrua sua natureza pecaminosa com arrependimento. Carne pode significar seu corpo físico. Esta tradução pode sugerir que Satanás o afligiria no físico para que, em definitivo, isto o fizesse voltar para Deus. É isso que nós devemos estar buscando, não é excluir as pessoas. Principalmente quando as pessoas não cometem pecado, elas simplesmente não estão de acordo com algumas decisões dentro da igreja. Nós temos opinião própria e muitas decisões que são tomadas de forma errada, são tomadas de forma que não confere com a palavra de Deus. E é claro, eu me volto contra. Expulsar uma pessoa da igreja deveria ser o último recurso na ação disciplinadora. Não deve ser aplicada como um ato de vingança e sim de amor, assim como quando os pais castigam seus filhos para corrigi-los e restaurá-los. A igreja tem como responsabilidade ajudar ao ofensor, não feri-lo, motivando que se arrependa dos seus pecados e se torne a comunhão da igreja. Então é esta a ação que nós deveríamos tomar. É este o posicionamento da igreja, que quando formos disciplinar alguém, e eu falo porque eu já fiz isso, já precisei disciplinar alguém, mas com amor, porque eu vi que o caminho que aquela pessoa estava seguindo, trilhando, era um caminho errado. Nós fomos ali, conversamos, à luz da Bíblia Sagrada, e levamos uma palavra para a pessoa. É claro, não excluímos, mas tiramos de um determinado trabalho para não fazer tal coisa. Somente isso, mas com amor, com carinho, com zelo, para que ela entendesse, olha, eu estou caminhando errado, o meu pastor está falando para o bem da minha vida, e é isso que nós precisamos fazer. E quando nós lemos Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então meu conselho também é que nós como ovelhas, nós também venhamos a respeitar o pastorado, mas que também os pastores venham tratar de forma correta as suas ovelhas.
Este vídeo, ele não visa trazer conflito de uma parte com a outra e vice-versa, muito pelo contrário, mas para elucidar o que alguns estão fazendo, porque dos seus cargos que têm, estão trazendo opressão dentro da igreja, na vida de algumas pessoas. Então nós precisamos sim obedecer os pastores. Mais uma nota aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal vai dizer o seguinte: a obediência e fidelidade aos líderes cristãos, aos pastores, mestres, deve basear-se numa superior lealdade a Deus. Então, antes de mais nada, temos que ser leais a Deus e a sua palavra. Primeiramente, lealdade a Deus no relacionamento pessoal, inclusive fidelidade aos princípios da sua palavra. Segundo, lealdade à igreja visível à medida que ela permanecer fiel a Deus e à sua palavra escrita. E, infelizmente, muitos ministérios já não são mais fiéis a Deus nem à sua palavra. Já não pregam o Cristo ressurreto, já não pregam a salvação, já não pregam mais a remissão dos pecados, né? Já não prega contra o pecado. Quantas igrejas já não falam nem mais da questão do pecado? Deixa a membresia ficar do jeito que quer, venha do jeito que estiver, fique do jeito que quiser, enfim. Terceiro, lealdade aos dirigentes da igreja enquanto permanecerem fiéis e leais a Deus, à sua palavra e ao seu propósito para a igreja. Então, nós vemos que não é algo assim como as pessoas chegam e jogam aí de qualquer jeito, sem explicar para a membresia. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e nós precisamos observar a palavra, tanto como ovelhas, como pastores, para que a igreja ela possa fluir, ela possa progredir, ela possa crescer, ela possa avançar e o reino de Deus seja propagado. Amém? Que esta palavra ela venha trazer uma elucidação para a tua vida, que você venha refletir sobre isso. Tanto você que é membro, quanto você que é obreiro, de repente você é um pastor que vai estar vendo esse vídeo. Analise à luz da Bíblia Sagrada. E você que é membro, também analise à luz da Bíblia Sagrada. Amém? Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.